Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical. Nós vamos terminar a nossa revista. Estamos no capítulo 13. A revista lá se comprometeu a nos ensinar o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e o livro de Lamentações. Então, nada mais justo que lermos, o último capítulo de Lamentações, que é o capítulo que vai ser estudado hoje. Então, Lamentações, livro das Lamentações, capítulo 5, por favor, peço aos irmãos que abram. Lamentações 5. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler até o 12 e os irmãos, a partir do 13 até o 22, os irmãos vão ler. Pode ser? Porque o texto é grande, senão vocês vão ter que ouvir muito tempo minha voz. Essa leitura longa. Vamos lá, então. Livro de Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se embraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Vamos fazer uma breve oração. Pai Celeste, te louvamos e te adoramos. Agradecemos pelo privilégio de podermos estarmos reunidos, cultuarmos a Ti e estudarmos da Tua palavra, Pai. Numa liberdade em que muitos de nossos irmãos a desejam, mas que infelizmente não possuem. Que possamos usar esse privilégio da melhor forma possível, meu Senhor. Que possamos viver nessa tranquilidade que nós temos hoje da melhor forma possível. Porque realmente esses irmãos,
estão sofrendo tanto, eles não têm um local para repousar a cabeça, Pai. Senhor Deus, os fortaleça, os traga a esperança para a vida deles, Senhor Deus. E nos conduza aqui nesse momento abençoado. Abençoe-me para que eu possa falar da forma mais clara possível, meus irmãos. Abra nossa mente para que possamos entender o que as suas sagradas escrituras nos diz. É o que oramos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, vamos lá. Acabamos de ler o capítulo 5 de Lamentações. Um breve resumo histórico sobre o livro, que é interessante. A maioria das pessoas dizem que Lamentações é de Jeremias. Mas não há nenhuma evidência histórica comprobatória, finalista, que é de Jeremias. Existe uma evidência muito grande que, de fato, possa ter sido de Jeremias. Tem até um livro lá de crônicas que fala as Lamentações de Jeremias, né, como um escrito de Jeremias. Então, eu acho que é até interessante, né, quando a gente observa que talvez Jeremias não tenha escrito todos os textos. Eu acho que isso é algo importante. Mas por que é importante? Ficaria muito característico somente a presença de Jeremias com uma questão da lamentação. Mas eu consigo observar que o fato de não termos uma clara... Quando eu digo clara, meus irmãos, é quase óbvio que é Jeremias, tá bom? Mas é só porque não tem, de fato, escrito que ele escreveu Lamentações, ele, punho, como alguma vez Paulo escreve, a gente fica nessa incerteza. Tem alguns escritos aqui que a literatura que foi usada, né, a forma de escrever é um pouco diferente dos escritos de Jeremias, mas que isso não afeta em absolutamente nada. Pelo contrário, isso enriquece o texto. Por que enriquece o texto? Porque a lamentação não é uma expressão isolada da fé cristã. Isso não é uma manifestação só de uma pessoa ou só de um único grupo. Não, não. A lamentação existe. O ato de lamentar, ele existe. Por favor, não venhamos a confundir lamentação com murmuração. Duas coisas diferentes. Quando observamos o próprio texto que acabamos de ler, ele não se encaixa de modo algum em uma murmuração, justamente pela forma como ele foi escrito. Primeiramente, ele narra e descreve toda a sua situação. Segundo, que ele não coloca Deus como um vilão nessa história e que o eu lírico, né? Quem escreveu é a pessoa que tem a resposta. Não, pelo contrário, ele não tem a resposta. O que ele descreve nos finais, nos versículos finais, é exatamente que a resposta vem de Deus. Então, isso aqui é muito diferente de uma murmuração, de um queixar-se porque eu, em toda a minha pávia, todo o meu orgulho, eu sei mais do que Deus. Eu, na verdade, olha, Deus, você pode até fazer dessa forma, mas convenhamos, a gente podia fazer desse jeito, né? Então, tem essa diferença. Então, corrigindo esse ponto da murmuração, vamos para as lamentações. A lamentação, de fato, ela existe. E eu me lembro de uma vez que eu estava num culto, e o reverendo Ludgero, lá na primeira igreja, ele falou sobre por que a gente estava cantando um hino tão triste e melancólico. Que ele falou que é muito comum, nos nossos dias, termos somente hinos. Veja bem, um presbiteriano falar hinos de vitória, as pessoas podem pensar que é teologia da prosperidade. Mas realmente a gente tem essa tendência de cantar algo mais exultante. Nada contra. Mas a experiência humana, a tristeza está ali. A tristeza ela não é isolada da experiência humana. E Deus usa não somente a tristeza como um instrumento de santidade para os seus, como também um instrumento de conforto. Como a tristeza pode confortar? Veremos. Como que a tristeza pode me santificar? Veremos. No próprio texto está aqui bem desenvolvido esse pensamento. Mas eu gostaria de antemão,
falar para os irmãos que eu me lembro de uma vez que um conhecido, ele tinha acabado de ter a sua mãe falecida. E um enviado da luz chegou para esse irmão catatônico da tristeza que estava batendo em seu peito e falou: você não precisa chorar. Isso, gente, irmão, é no velório, tá? Eu não estou falando que o irmão ficou 2 anos naquele estado. Não, eu estou falando no velório. Você não precisa chorar. Você tem que ficar feliz, porque sua mãe está no céu. Eu entendi a intenção do irmão de confortar na esperança da glória, e que isso de fato nos traz conforto, sim. Mas a forma como ele fala e disse: você não pode chorar, você não deve chorar, está incorreto. Está totalmente incorreto. Porque isso vai ao contrário ao que Salomão fala lá nos Provérbios. O dia da morte é um dia para ser vivido. Há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Então não menosprezemos sabe? Não posso ficar triste. É óbvio que existe o estado clínico da depressão. Isso é uma outra conversa que isso deve ser tratado, sem sombra de dúvida. Se depender, você consegue até observar alguns personagens bíblicos que sofrem disso. Uma pessoa realmente que esteve entre nós, como Spurgeon, você lê os relatos dele, a depressão que aquele homem sofria era profunda. E quanta tristeza, quanto pensamentos que você ficava assim: meu Deus, um homem que pronuncia verdades tão belas, tão puras, e o coração triste. Um homem que alcançou multidões e o coração lá sofrendo. O que eu quero dizer é que o sofrimento ele existe e você talvez viva com ele. E isso talvez seja a vontade de Deus. Nós não sabemos a vontade de Deus. Sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Para quê? Para a nossa salvação, meu irmão. Não para esse evangelho triunfalista da prosperidade, aonde você entra na igreja e quando está lá, seja bem-vindo, né? Quando você volta, né? Você sai da igreja, está lá, nunca mais sofra. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico porque quando observamos a vida dos santos, pega os apóstolos, quanto sofrimento! Quanto sofrimento! Então, não que eu seja aqui agora fazer uma teologia do sofrimento, ou então olha, irmãos, venhamos a sofrer porque isso é bom. Eu tenho certeza que provavelmente um teólogo medieval deve ter escrito um tomo de mais de 3.000 páginas sobre isso. Eu não duvido. Mas eu só quero entregar um pensamento em relação ao sofrimento que sim, ele existe, ele deve ser vivido, ele deve ser encarado como sim, de fato, um sofrimento, mas há uma grande diferença para aqueles que sofrem em Cristo e aqueles que sofrem fora de Cristo. E aí que está, acho que, o cerne do texto. Aqui que está o pensamento que eu quero trazer para os irmãos. Porque uma coisa, de fato, é sofrer sem e outra com Cristo. Tem uma imagem que eu coloquei, que eu vou pedir, por favor, Ana, para você minimizar um pouquinho a imagem, porque ela está bem grande. Aí pode apagar, Silvio, rapidinho essa luz aí. É a primeira, isso. Pode diminuir mais. Mas aí você clica na imagem e tem um menos na imagem, você pode apertar. Pode ser. Pode. Tá bom. Já deu para pegar a imagem. Esse quadrinho aqui é um quadro de Rembrandt, que é a Tempestade no Mar da Galileia. Talvez muitos conheçam. Aqueles que têm um certo problema com a iconoplastia, eu peço perdão. A minha intenção de modo algum é fazer representatividade da Trindade aqui, mas é simplesmente algo pedagógico. Eu quero que os irmãos estejam
olhando. Porque a nossa vida não é um mar de rosas. Muitas vezes nós estamos dentro de uma tormenta que, como os discípulos, não enxergamos absolutamente nada a não ser o nosso sofrimento. E eu quero que os irmãos tenham essa imagem de estarem num barco. Bar na Galileia não é um mar gigantesco, enorme, mas ele realmente tem, em tempos, umas tempestades lá que são terríveis. Então, imagine-se homens que, vamos lá, são marinheiros, sim, são pescadores, têm experiência no mar, e começam a observar que aquilo que eles têm é expertise, que saberiam lidar, agora tudo está afundando, tudo está acabando. E aquele que poderia salvar tudo, né? Ele pelo menos está falando o tempo inteiro que tem resposta para tudo. Ele está dormindo. Você consegue imaginar nessa mente, essa mentalidade de que louco esse cara, ele está dormindo. Eu estou morrendo. Eu não sei qual o senso de humor de Cristo a essa situação, mas é inevitável que seria como se fosse um pai que vê uma criança chorando aos berros, aos montes, por uma coisa completamente insignificante, ou então assim que ele faz assim, ó, e ajustou? E ele está lá, tranquilo. E as pessoas estão desesperadas. Essa é a imagem que eu quero que a gente tenha na leitura desse texto, que a gente vai agora continuar. Depois a gente finaliza essa imagem aqui de Rembrandt. Vamos lá então, irmãos. O que o profeta ou o poeta, aquele que escreveu Lamentações, ele nos fala aqui? Lembra-te, Senhor. Irmãos, tem tantos textos nas Sagradas Escrituras que o salmista ou o escritor fala, lembra-te de nós. Irmãos, não tem como você falar para Deus lembrar de você. A ideia aqui realmente não é a figura de que Papai do Céu esqueceu, ele deu um erro. Não. Isso é somente uma figura de linguagem humana para conseguirmos minimamente e de forma imperfeita descrever um ato divino. É como se fosse, existe o transcendente e o imanente. O imanente está em queda, ou seja, ele não tem acesso ao transcendente. Mas nós estamos olhando para o transcendente. Como é que a gente consegue falar sobre o que é o transcendente? Com a nossa linguagem. Infelizmente, ela é caída. Então, haverá falhas. Então, obviamente, Deus não se esquece de nós. Mas isso lembra uma coisa que também é muito importante e que eu acho que talvez nesse quadro também nos ilumina. Quantas vezes os irmãos oraram um dia, 2, não sei, meses, anos. E a sensação é que é um silêncio. É opaco, quase. Você não nada. É um opaco, é um nada. E você talvez pense assim, meu Deus, o que está acontecendo? Esse silêncio, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus esqueceu de mim? A Bíblia encoraja, ore sim, lembra-te, Senhor, lembra-te. Deus nunca esqueceu, Deus jamais esqueceu. O silêncio de Deus também é uma disciplina. O silêncio de Deus também é uma santificação. O silêncio de Deus é uma coisa que os puritanos gostavam muito de falar e que, obviamente, nós perdemos, que é o termo providência. O pensamento providência foi muito esquecido na nossa linguagem, principalmente aqui sul-americana, né? Os americanos falam providência quase como sinônimo de Deus. Se você pega os escritos, principalmente dos escritores americanos, mais ali dos pais fundadores ou até os peregrinos, eles escrevem a providência com P maiúsculo, justamente com esse pensamento de que Deus é o sustentador. Ele reina sobre tudo e todos e não tem absolutamente nada do que ele não possa intervir ou desconheça. Não tem nada. Ele sabe tudo
e reina sobre tudo. Então, esse termo providência, eu acho que deveríamos nós, como cristãos, usarmos mais, porque eu acho que ela nos introduz a um caminho de piedade e de esperança e confiança no Senhor. Vamos continuar aqui no texto. Então, o texto fala, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. E, irmãos, ele vai começar a falar todas as mazelas que ocorreram em Israel. Todas as mazelas. E de uma forma muito detalhada. Isso me lembra, eu não sei quantos já leram as resoluções de Jonathan Edwards. Eu, quando era adolescente, eu li aquilo e queria construir as minhas resoluções. É óbvio que eu não consegui chegar nem na metade e não consegui nem cumpri-las direito. Mas a intenção foi boa. Eu li o texto do Edwards e me encorajou. Mas algo me encantou naquelas resoluções foram que eu não terminarei de orar até eu sentir que eu terminei de orar. Que texto estranho. Sabe quando a gente está orando e a gente está ansioso? A gente quer terminar logo a oração, a gente até acredita, tipo assim, Deus o Pai sabe, amém. Ou então, quando a gente está realmente com um certo tipo de angústia, a gente não consegue exprimir uma palavra sequer e tal. Jonathan Edwards, ele encoraja e falou assim, meu caro irmão, ore até que você saiba que você orou, ou que você sinta que você orou. Isso quer dizer o quê? Detalhe, fale tudo. Interessante, quando eu estou conversando com uma pessoa que é confidente minha, grande amigo meu, que eu não vejo, por exemplo, há um tempo, lá do Rio de Janeiro, eu não chego para ele e falo, sabe, minha vida em Belo Horizonte foi boa, e tem sido boa. Abraço. Não faz sentido nenhum. Porque fazemos isso com o nosso Deus, que está conosco o tempo inteiro, e oramos, Deus, perdoa nossos pecados. Amém. Irmãos, claro que quando eu digo isso, não considere uma oração do Pai Nosso, tá bom? Pelo amor de Jesus Cristo. Orem o Pai Nosso. Eu estou dizendo, irmãos, desfrutem dessa intimidade com o nosso Deus. Ele quer ouvir de você. E acredite, o ouvir nessa oração, ele vai muito mais em você do que puramente em Deus. O que eu quero dizer isso? Deus sabe, obviamente, mas nós somos muito orgulhosos. Nós somos um bichinho, cabeça oca, dura, e que sempre não gostamos de confessar. Não gostamos. E que esse texto está falando exatamente assim, confessa. E é tão lindo. Ele é lindo porque o escritor, ele não pede perdão pelos pecados dele, ele pede pecados pelo pecado do povo. Que coração santo. Ele ora pela conversão do povo. O texto em hebraico é bonito porque a palavra arrepender ali é uma palavra ao mesmo tempo de retorno. Aí o que você pode dizer, estamos exilados, eu vou orar por retorno do meu povo do exílio, voltar para a Terra Santa. Mas também é um retorno ao comportamento correto, ao retorno às Sagradas Escrituras. Interessante, né? Porque mesmo na dubicidade, a gente consegue ver o conceito certo ali, né? Que é exatamente esse voltar o coração. Então, o que o texto diz aqui, ele se esmera em detalhar os detalhes, é porque ele sabe que Deus está ouvindo. Ele conhece o seu Senhor. Ele sabe que Deus está escutando. Então, eu não sei se o irmão está no sofrimento, mas eu encorajo a fale tudo. Fale tudo. O nosso Senhor fala, vai para o teu quarto e ora. Então, provavelmente, ali no seu teu quarto e ora, você vai chorar, você vai ficar em seu estado ali de intimidade. Mas ali você está entregando tudo ao Senhor Deus. E acredite, quanto mais você fala, mais você sente que orou. E depois de você ter, como diz um amigo meu, mineiro, balangado o beiço, conversado, falado, expressado todo o seu sentimento para Cristo, nosso Senhor, eu não vou dizer para os irmãos que uma eterna paz tocará o seu coração e que você olhará para o sofrimento
e com um olhar quase estoico passará triunfante a ele. Não. 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 Não, 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 não. Mas uma coisa é certa. As coisas vão mudando pouco a pouco no nosso olhar. Quando nós voltamos para Deus falando sobre nossa situação, mas nós estamos olhando para Ele, que Ele é a providência, isso vai santificando o nosso olhar. Um olhar materialista, um olhar consumista, um olhar que só vê o aqui e o agora, um olhar que fala, nossa, eu preciso comprar algo mais, esse meu carro é ruim, essa minha casa tem isso, aquilo, acolá. Nossa, eu preciso comprar 14 planos de seguro para inúmeras situações. Eu não sou contra a prudência, irmãos. Pelo contrário, tendo oportunidade, faça. Mas a sua segurança não pode estar nisso. Não pode. Porque nós não pertencemos a este mundo. Quando meu pai, graças a Deus, meu pai me deu um Crônicas de Nárnia para eu ler quando eu era mais novo, eu falei para o meu pai, pai, eu não sou brasileiro. Ele disse, é o quê? Eu sou narniano. Ele riu, assim como vocês riram, né? Mas é exatamente isso que o Lewis queria que você, ao ler, tivesse. Eu tenho saudade daquilo que eu nem vivi. Por quê? Eu não sou daqui, eu sou da cidade celestial. O meu lugar é no reino dos céus, o meu lugar é na cidade celestial. A nossa visão neste mundo deve ser essa. Então, se a vontade de Deus para aperfeiçoar-me na minha salvação é o sofrimento, é talvez, meu irmão, é porque eu sou um treco duro. E para que eu possa ser salvo e entrar no reino dos céus, Ele, de bom grado, como um bom pai, entregou a mim. Eu já falei a alguns irmãos em relação à questão do dinheiro, porque esse pessoal triunfalista acredita que se você tem dinheiro, você é santo, ou que você está cumprindo. Não, se a gente ler um pouquinho sobre a patrística e Idade Média, a maioria dos teólogos vão achar que quanto mais dinheiro você tem, é porque talvez você seja mais incrédulo. Então Deus ele coloca um pouquinho mais de conforto para que você consiga ficar, sabe, aquecidinho e não desviar. É interessante porque é uma visão totalmente diferente do que nós temos. É óbvio que as riquezas tendem a nos afastar de Deus. Mas olha que essa visão, porque isso desmonta completamente a teologia da prosperidade. E algumas vezes tem um irmão que que passa dificuldades, mas obviamente Deus sempre está provendo a ele. E você fala, por que não está acontecendo nada ali? É vontade de Deus. Deus sabe muito bem. Talvez aquele irmão, e eu não estou fazendo aqui também a teologia do que o pobre é mais santo e o rico é menos. Não, Deus usou Abraão, irmãos. Pelo amor de Deus, ele é um homem rico. Entende? A história de Jó, que eu vou também citar Jó aqui. Então, assim, não. Aquele irmão, o coração dele está mais achegado. Ele aguenta. Ele não precisa. Ele não precisa. Talvez você precise, porque senão você vai estrambelhar. Então, eu não quero aqui ser um intérprete dos desígnios divinos, de modo algum. Mas que devemos ter um olhar voltado para o reino dos céus, voltado para a eternidade. E tudo aquilo que passa na nossa vida, nós devemos entender, sim, que é o instrumento de Deus para a nossa salvação, para proteger-nos de nós mesmos. Sim, isso os irmãos podem sair daqui convictos e plenos. Irmãos, para começar a finalizar, e não trazer um tema completamente sombrio, em qual os irmãos vão ter somente o sofrimento na vida, eu gostaria que os irmãos abrissem em Salmos Lucas 8, perdão, Mateus 28, 20. Deu um erro aqui, perdão. Mateus 28 a 20. Esse texto aqui é maravilhoso, pequenininho. Eu decorei, porque eu tenho momentos de angústia e dor, e nessa hora eu cito. Eu lembro de um confessor de Lutero que disse... Lutero, obviamente, não vou me comparar a Lutero nem nunca, mas ele realmente é um homem que sofria muito e tudo, né? E tinha várias perseguições. E o confessor de Lutero falou assim, Lutero, ore, Cristo, salvai-me. Suplique a salvação de Cristo.
Lutero, obviamente, era realmente um outro também cabeça dura, tá? Ele teimou mas ele fala, faz. Aí você vê a transformação na vida de Lutero quando ele começa a pensar nisso. Mas vamos aqui, ó. 28 a 20, Mateus, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui, de fato, é o tema que eu quero falar. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode estar orando, e como eu falei, você está ouvindo o silêncio, o opaco. Há um dia, um mês, há um ano. Mas Cristo, nosso Senhor, falou, eu estou com você. A experiência cristã não é uma fenomenologia, né? É somente sentimental. Se eu sinto, logo... Não. Agostinho fala que para a crer, né? É fascinante porque muitos falam assim, nossa, eu preciso de saber todas as coisas, porque é assim que eu tenho toda a razão, assim agora eu creio. Não, ele falou o contrário, não. Creia, porque aí você vai começar a entender todas as outras coisas. A fé é que nos sustenta, meus irmãos. A fé de orar não sentindo absolutamente nada, sentindo um desespero sem igual, mas a fé que eu estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Os discípulos tiveram uma dificuldade tremenda com esse texto quando ele é aplicado aqui. Porque eles estavam vendo um próprio Cristo e eles não atinaram. Então Deus é misericordioso, meus irmãos. Deus é misericordioso conosco, que nós somos ovelhinhas. Eu não sei se os irmãos tiveram um tempo para entender como é que é uma ovelha, um bicho burro, literalmente. Ele não consegue nem sequer andar em direito. Se ele cair, ele fica caído. É difícil. Mas é um animal maravilhoso para exemplificarmos como nós somos obtusos e teimosos. A ovelha, idêntico. Nós estamos num sofrimento e nós estamos vendo Cristo, mas nós não estamos vendo Cristo. Não sei se os irmãos conseguiram entender a minha frase. Sabemos que Cristo está ali, mas não vivemos o fato de que sabemos que Ele está aqui e nós esquecemos. E Cristo fala, eu estou convosco até o fim. Lembra das coisas que vão trazer para você a memória de esperança. Vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Está escrito no livro de Lamentações. Outro texto, Salmo 121, 4, e depois nós vamos ler o Salmo 70. Vamos ler mais um textozinho, porque a Bíblia é bom. Salmo 121. Esse salmo aí, se você é crente, você já ouviu muito sobre ele. Já estou terminando. Salmo 121, vamos lá. Cântico de romagem, para aqueles que já tiveram aula com o reverendo Fulton. Romagem não é um bom nome para isso. Então, melhor falar cânticos de peregrinação. Vamos lá. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. O meu sogro citava esse texto para mim o tempo inteiro. Ele gostava também de citar em hebraico, que ele era chique, né? Irmãos, de onde virá o seu socorro? Que fascinante. Virá do alto. É pedagógico. É para criança entender. O seu socorro não vem daqui.
quando você olha para lá. É instrumentação pedagógica. Quando você olha para o reino de Deus, quando você olha para as coisas de Deus, quando você pega o seu olhar e foca naquele que de fato tem a resposta, ele é a providência, ali vem o seu socorro. E veja bem, você vai viver nessa tribulação olhando para o alto. Ou seja, não é o fato de você olhar para o alto que a tribulação para. Você vai viver a tribulação olhando para o alto. Nunca vou me esquecer de uns mártires da igreja, que ele foi, não é queimado vivo, mas ele foi cozinhado vivo. Né? Tinha um cano de caldeirão com óleo fervendo e colocaram ele. Eu sempre me esqueço o nome do irmão. Mas perguntaram para ele se ele iria renunciar a Cristo, nosso Senhor. E ele, eu não sei o que dá. Realmente eu entendo que a galera da patrística fala sobre o dom do martírio. Porque nessas horas, irmãos, é compreensível no medo do que está acontecendo ali. Irmão, se você é cozinhado vivo, não é um tiro na cabeça que você cai e morre. É um sofrimento longo. Ele cantou. Como? Ele cantou triste, melancólico? Não, ele foi andando para o negócio. Meus irmãos, eu não sei o que os irmãos pensam sobre isso, mas para mim é um mistério, isso para mim é graça divina, é um dom que Deus dá na hora para esse irmão, que é fascinante, o consolo, porque ele veio cantando, por tanto tempo eu preguei, na hora da morte, não negarei. Deus, ele foi andando e entrou. É como assim, nada vai tirar o meu privilégio de morrer por Cristo. Eu não sei se os irmãos ficam, eu estou todo arrepiado. Nada vai tirar o meu privilégio. Não vai ser uma pedra no meu caminho, não. Eu vou tirar essa pedra, mas eu entro dentro desse negócio e vou morrer por Cristo. Irmãos, isso, imagina o sofrimento. A visão celeste foi tão grande, que ele não viu o sofrimento. Ele viu o caminho para o reino dos céus. Totalmente diferente. Irmãos, eu quando digo isso, não estou dizendo que eu estou vivendo. Claramente não estou vivendo. Eu estou falando porque eu preciso viver. Literalmente eu preciso viver isso na minha vida. Mas eu encorajo os irmãos pelo testemunho dos homens do passado. Porque eles são prova viva que é verdade. Viveram. Diz a tradição que o apóstolo Pedro quis morrer de cabeça para baixo porque ele jamais queria ser morto da mesma forma como Cristo nosso Senhor. Verdade ou não, de fato Pedro foi morto. Que testemunho, que humildade, que olhar totalmente para o reino dos céus. Totalmente, eu sou um peregrino, aqui não é meu lugar. Então, se você vai abreviar a minha trajetória para eu já direto para o meu lugar, para a minha cidade, cadê? Então, eu encorajo os irmãos para que os irmãos tenham essa mentalidade. Vamos abrir agora, no mesmo livro de Salmos, 73. Esse é famoso por causa de Asaf. Todo mundo sabe da história de Asaf. Eu vou pegar alguns trechos aqui do Salmo, não irei lê-lo todo, né, para não estender, porque vou tentar terminar. Olha só, Salmo 73, de Asaf, versículo 16 e 17. Olha o que diz. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf está olhando na congregação, um bando de hipócrita, um bando de bandido que está vivendo uma vida muito boa, que louva a Deus, mas são podres. E ele sabe. E ele está indignado. Como? Não pode. E ele vê o justo padecendo. E fala, é muito pesado isso para mim, até que ele coloca Deus na equação. Até que eu entrei no santuário e atinei para o fim.
deles. Irmãos, qual é o seu fim? Se você está passando por um sofrimento e você não sabe o seu fim, o seu sofrimento é muito ruim. O seu sofrimento é uma angústia, o seu sofrimento é existencial. Mas, se você sabe o seu fim, o que ele fala depois? 23. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Olha a transformação na vida do salmista quando ele coloca Deus aos seus olhos. Se o irmão está passando sofrimento, volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. Cristo está com você. Cristo está conosco até o fim. Até o fim. E o nosso fim será com Ele. Inúmeros mártires da igreja, quando estavam prestes ao martírio, tiveram uma visão celestial, de como Cristo estivesse de braços abertos. Tendo ou não, não me importo, porque eu sei que vai ser isso. Se eles tiveram ou não, não sei. Não sei. O que eu sei é que Cristo está à minha espera, está me esperando. Então, por que eu temo? Por que eu temo? Então, para finalizarmos Abacuque, porque eu gosto demais desse profeta, Abacuque 3, 16, 19. Vamos lá, Abacuque 3, 16 a 19. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pôs em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meus amados, tenha os seus olhos lá no alto. Eleva os meus olhos para o alto. Olhe para Cristo. Viva a eternidade. Viva a eternidade. Lamentações acontecem. É um livro da Bíblia. A tristeza existe. E talvez nós possamos conviver com ela até o nosso último respiro. Mas uma grande diferença será se vivermos esse último respiro cientes do nosso fim, com Cristo ou não. Ore, entregue ao Senhor, debulhe-se, fale tudo e viva completamente firme nas promessas do Senhor, de que o seu fim, o nosso fim, é com Ele, é na cidade celestial. Nós não somos deste mundo, meus irmãos. Estamos aqui de passagem, peregrinos, para a cidade celestial. Lá é a nossa pátria, lá é a nossa verdadeira vida, que nós começamos a vivê-la em Cristo já. A vida eterna é conhecer a Cristo.
Meu encorajamento é esse, meus irmãos. Não importa o sofrimento que o irmão esteja, não importa a destruição que você enxergue na sua vida, e sim, ela pode estar destruída. Cristo está convosco. Cristo está com você. Ore até que você sinta que orou. E como aquela viúva que importunou o juiz até conseguir a sua causa, insistentemente ore. Não porque você vai receber algo, mas acredite, isso vai lhe transformar. Isso vai lhe transformar para você enxergar esse destino final. Esse destino final. Olhe para Cristo. Somente Cristo é a nossa esperança. Amém? Há alguma contribuição? Fazer um comentário que na semana passada eu também usei um quadro do Rembrandt, né, que era do profeta Jeremias, triste, o pessoal disse, mas o Jeremias era novinho. Mas quando você... Aí eu fiz um estudo, quando ele foi chamado, ele era bem novo. Mas quando houve a invasão e a destruição, né, de Jerusalém, ele já tinha 53 anos, na primeira vez que Jerusalém foi assolada. E na segunda vez ele estava com 63 anos. Né? E aí eu estava olhando esse quadro que você pôs aqui, interessante, porque o Rembrandt, ele escreveu uma época uma carta para um amigo dele, falando a preocupação dele com a vida espiritual dele. Então ele começou a pintar os quadros. E esse quadro aí, é interessante que no outro, a luz, o Rembrandt dá luz no que ele quer chamar a atenção, o escuro no fundo da situação. No primeiro, mostra, a luz era Jeremias, não era a destruição de Israel, não era o mal, era como ele, uma pessoa crente, estava triste, mas ele era uma pessoa que estava quieta, ele não estava lutando, ele estava conformado, entendendo que é uma vontade de Deus, ele sabia... Se você ler o livro de Jeremias, ele tinha toda a concepção que aquilo era necessário o povo passar por aquilo para ver uma mudança, né, para que o povo se entrasse no caminho. Então era uma coisa boa para o povo, mas ele estava triste. Aí a diferença da lamentação é uma tristeza que é normal, mas a gente coloca aquilo na mão de Deus, nas mãos de Deus. A murmuração quando a gente quer reclamar e lutar. E esse quadro, por interessante, estava lendo que eu achei super interessante. O foco aqui já é na luta do homem contra o que está acontecendo. Você vê que a luz está ali na onda batendo, aquela vela ali, o quadro fala que aquela vela acabou de ser arrancada e o pessoal tentando segurar, que representa essa ansiedade que a gente fica de querer lutar contra as coisas que acontecem. E na parte escura, que não é o foco, é a parte espiritual. Jesus está ali calmo, é o único que está calmo. Se você olhar em impressão, tem um vomitando, né? Mas a luz aqui é mostrando que espiritualmente, se você olhar para Jesus, que é quem você deve seguir, mesmo nessa tragédia, você vai estar em paz, porque você sabe que a força maior vem de Deus. E Rembrandt está nesse quadro, um autorretrato, você deve ter lido em azul, aquele menininho azul ali olhando, quer dizer, ele se colocando, quer dizer, já é uma colocação, como ele se preocupava, talvez ele quis dar uma de eu estou aqui num dilema de costas para os problemas, voltado para Cristo, mas ele não está tão junto com Cristo assim, né? Assim, interessante assim, que ele se colocou nesse quadro, mostrando, sinalizando uma preocupação, um momento que ele já está vivendo alguma angústia também espiritual. Então achei bem interessante e acaba ajudar também a gente entender aí o que o colega lá passou, o irmão, né? Quem sabe, pode ser até um irmão, eu não sei, está no céu, se Deus quiser. Deixa eu fazer um comentário sobre Jeremias e Lamentações. A gente costuma, a hora que fala Jeremias, é o profeta chorão, né? Lamentações e tal, né? Será que Lamentações é de Jeremias mesmo e tal? Mas os textos, tanto de Jeremias quanto de Lamentações,
são textos que referendam muito a soberania de Deus, né? E às vezes passa desapercebido. Mas os textos que mais referendam a soberania de Deus está em Jeremias 10, 23, que todo mundo sabe de cor, né? Eu sei que não cabe ao homem decidir o seu caminho, nem o que caminha escolher os seus próprios passos, né? Jeremias 10, 23. E Lamentações 3, 37 fala assim, que Deus é o soberano, né? Quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor tenha ordenado? Lamentações 3:37. E Lamentações 3:38 fala assim: acaso não procede do Altíssimo tanto bem quanto mal? Então, o seguinte, referenda fortemente a questão da soberania de Deus. Deus é soberano. E muitas vezes a gente passa só pela questão do lamento, do choro, pelo fato de Jeremias estar naquela época, né, do cativeiro da Babilônia, tal, né? Mas esquece de pegar as entrelinhas de textos que referenda. E eu acredito que Paulo deve ter lido muito Jeremias, né, para chegar, né, em Romanos, né, e falar, né, que sobre toda a questão da eleição. E a eleição é incondicional, né? Eu gosto demais e sou assim devoto da doutrina da soberania, né? E acho que Deus faz todas as coisas e tudo está escrito, né? E a gente vê aquilo ali, sabe, aquele triste lamento nos traz uma alegria da soberania de Deus. Deus está no controle de tudo e pronto, acabou. E viva Jesus!